Graça e paz, queridos, bom dia para vocês. E eu quero começar primeiro falando com vocês sobre o cuidado que todos nós precisamos ter. A Covid está cada dia pior, né? Essa semana foi uma das semanas com o número de pessoas mortas em 24 horas mais alta de toda a história desde que iniciou a Covid. Portanto, se cuide bastante, frequente apenas ambientes onde as pessoas estão se cuidando, estão usando máscara, estão mantendo distância, estão passando álcool, lugares onde você sabe que você está protegido, tá? Porque mesmo que você acredite que para você seria apenas uma leve gripe, você pode passar depois para alguém para quem não seria isso. E aí depois vem assim, né, o desespero da nossa vida. Nós já temos muitas pessoas hoje por quem nós precisamos orar. Você deve saber que a igreja está orando bastante pela mãe da pastora Cléo, que está em estado grave lá no sul do país, e a pastora Cléo está lá. Então, orando pela pastora Cléo, que está lá, orando pelo pastor Jacques, que também está bastante preocupado com a sogra, e também com a pastora Cléo lá, né? Então, estejamos todos voltados para a oração pelos nossos irmãos que estão com Covid, agradecendo a Deus por aqueles que passaram muito bem por isso, né? Mas tendo essa responsabilidade de não apenas orar, mas também se cuidar, para que tudo esteja bem. Ok, queridos, vamos lá então? Hoje eu estou com a responsabilidade de falar para vocês sobre plenitude dos tempos. Você sabe o que é plenitude dos tempos? Não? Então eu vou tentar esmiuçar para você, ou seja, eu vou tentar falar para você um pouquinho sobre a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos significa basicamente o momento apropriado de acordo com o decreto, com a vontade de Deus, para que essa vontade seja cumprida sobre a terra. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações ou tudo que precede a um determinado acontecimento, ele se cumpre, para que então aquilo que é esperado venha acontecer plenamente dentro do tempo certo. Ok, queridos? Então vamos lá. E qual é o nosso ponto principal aqui? É falar sobre a plenitude dos tempos ocorrida no tempo exato da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Como diz o apóstolo João, né? Lá no livro de João, no capítulo 1, lá no verso 7, que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o ato de se fazer carne e essa habitação acontecer, ela vem cumprir tudo aquilo que os profetas predisseram. Você que é participante assíduo da escola dominical, percebeu que foram lidos vários livros de profetas como Isaías, Jeremias, Joel, Obadias, Naum. E quando esses livros nos são lidos, ali nós acabamos conhecendo a vontade de Deus, que são predita por esses profetas, na chegada de Jesus Cristo, ou o Messias, esperado pelos judeus messiânicos, não, os judeus tradicionais, né, os judeus ortodoxos. Por quê? Porque para os judeus messiânicos, o Messias já veio, e assim como nós cremos, ele voltará para arrebatar a sua igreja também no tempo oportuno, tá? Então, a plenitude dos tempos, ela marca o cumprimento de um período. Tem dois textos bíblicos no Novo Testamento
que traduzem a expressão plenitude dos tempos. Veja bem, o primeiro está lá na Epístola aos Gálatas. Ó, deixa eu falar aqui para você, sempre que eu dei aula você vai lembrar disso, mas é bom nós falarmos sempre também para que as pessoas não esqueçam. Qual a diferença entre epístola e carta? Que nós falamos as cartas paulinas, né? Só que Paulo não escreveu só cartas, escreveu também epístolas. As cartas são dirigidas a uma única pessoa, ou seja, a Timóteo. Quando você escreve uma carta endereçada a alguém, a uma pessoa, a uma família. Agora, uma epístola não. Uma epístola é igual um memorando, uma circular, tá? A epístola é uma carta dirigida a todo um povo, a toda uma congregação, a um grupo de congregações, a um grupo de pessoas, e ela passará de um para o outro. Por isso que aqui nós falamos epístola aos Gálatas, que é para todas as igrejas e todos os cristãos da região da Galácia, tá? Na Ásia Menor também. Diz assim então o texto: assim também nós que éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Está lá, ó, capítulo 4, versos 3 a 5. E você vê essa plenitude dos tempos. Já o segundo texto que nós podemos ler, que explica também largamente o que é a plenitude dos tempos, está lá na carta aos Efésios, tá? Ou na epístola aos Efésios. Nele, nós temos, e diz assim, nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 7 a 10. Muito legal isso, né? Aqui a gente vê o seguinte, tá? Que no original, a expressão plenitude dos tempos, ela não é idêntica nas duas passagens, mas ela é bastante semelhante, se você prestar atenção. Nas duas passagens, a palavra plenitude traduz o que vem do grego, da palavra pleroma, que significa aquilo que é preenchido, no sentido de tempo. Essa palavra, então, ela denota para a gente, ela traz ao nosso pensamento que alguma coisa aconteceu, já foi consumado, que se cumpriu, que foi realizado, ok? Então, nós entendemos a diferença entre as duas passagens, que está no termo traduzido pela palavra tempo. No texto de Gálatas, a palavra tempo, ela é traduzida do grego cronos, que é usado geralmente para indicar o sentido quantitativo e sequencial de tempo. Isso é, o tempo cronológico, né? O tempo do relógio. Eu mesmo já falei para vocês em aulas nossas que existem dois tempos diferentes, né? O tempo do relógio, que é o cronos, e o kairos, que é o tempo de Deus, tá? Já no texto de Efésios, a palavra tempo traduz esse mesmo termo que eu falei, o kairos, que geralmente é aplicado para indicar o tempo de Deus, o tempo em que Deus quer que aconteça as coisas, ou o momento certo do acontecimento, né? Mas apesar dessas diferenças da palavra grega e tudo mais,
o significado das expressões, à luz do nosso contexto, são semelhantes. O que acontece então na plenitude dos tempos? Tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Efésios, o propósito de Paulo é falar da plenitude dos tempos em conexão com o plano de... Quem falou redenção aí? Acertou, porque é disso que nós estamos falando. No texto de Gálatas, a plenitude dos tempos significa o momento exato, já pré-determinado pelo Pai, como eu disse para vocês lá, quando ele falou aos profetas, e os profetas passaram para as pessoas todas essas palavras, né? No seu plano eterno, no qual Jesus Cristo, então, entra no cenário da história humana, ok? Como eu disse, João 1:1, lá no primeiro verso, ele diz assim, né, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é o eu sou, o verbo ser, o verbo pré-existente. Aquilo que Deus fala para Moisés, para determiná-lo como o seu principal nome. Quando diz eu sou, é ser infinitivo. Por isso que é alfa e ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E quando o verbo encarnou, então, todos os eventos preparatórios foram cumpridos. Aí você perguntaria assim para mim, mas pastor Valdir, quais são esses eventos? Bom, vamos lá. Para saber sobre todos esses eventos, nós precisaríamos nos lembrar dos antecedentes judaicos, certo? E principalmente nesse período que é chamado também de Era das Trevas, ou Tempo da Escuridão, que são aqueles 400 anos, 430 anos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aonde se diz que não houve profecia, ou disse que Deus não falou, pelo fato de não ter havido profecia, né? Nós teríamos que voltar nesse período. Para voltar nesse período, a gente voltaria um pouquinho antes de 430 anos. Nós voltaríamos, por exemplo, a 586 anos antes de Cristo, quando a Judéia, então, foi levada cativa por Nabucodonosor. Você viu isso, né, no livro de Jeremias? Você viu isso também, não viu, no livro de Ezequiel? Pastor Jacques passou para vocês o livro de Jeremias, eu passei o livro de Ezequiel, e ali nós contamos essa história de Nabucodonosor. Depois, foi dito também para vocês que Deus ali, ele chama Nabucodonosor de meu servo, entendendo que Nabucodonosor foi comissionado por Deus para levar o povo que estava em grande pecado para o cativeiro, para que esse povo pudesse então sofrer no cativeiro. E esse povo sofreu, viu? Sofreu bastante. Mas os nossos príncipes ali ficaram no palácio, né? Alguns se tornaram próximos do rei, Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? O próprio Daniel, esses caíram na graça do rei, ficaram no palácio. O profeta, como por exemplo Ezequiel, estava profetizando ali, não dentro do palácio, mas estava lá na Babilônia, enquanto Jeremias ainda profetizava em Judá mesmo, em Jerusalém, trazendo a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Nabucodonosor, por sua arrogância, foi abatido. E logo que ele foi abatido, quem toma todo o contexto dessa história passam a ser então os assírios. Quem falou assírios falou certo, não é? Os assírios passam a ter então tudo isso daí, dominando também então Jerusalém, Judá, né? Toda essa antiga Israel, que até então não tinha esse nome de Israel. Depois vem Ciro, e aí vem a Pérsia, e aí vem o domínio persa.
Quando o domínio persa, que durou até um bom tempo, né? Aí já entrou dentro desses 430 anos que nós estamos falando aqui, esse domínio persa ele também começa a entrar em queda. Aí vem a dinastia dos Seleucidas, de Antíoco IV, né, do Egito. Aí os egípcios passam a prevalecer sobre Judá, sobre Jerusalém. Depois vem então o Alexandre o Grande, esse rei grego, né? E Alexandre o Grande então tem um imenso império. Ele domina tudo aquilo que é chamado de terra então conhecida, tá? De norte a sul. Eles só não passam de certos limites, chegando a lugares assim como muitos lugares da Europa, muitos lugares aqui da América do Sul, que até então não era conhecida, e eles não chegavam para essas regiões por causa da dificuldade da viagem e também porque eles acreditavam que ou não tinha ninguém nessas regiões ou só haviam selvagens mesmo, que não haviam cidades, que não haviam vilarejos, que não haviam nada disso, né? E pelo menos em se tratando de Brasil ele estava perfeitamente correto, e grande parte da América do Sul, Alexandre o Grande também estava correto, mas já existiam algumas cidades aqui na América do Sul, dos Incas, que naquele tempo já também tinham suas cidades, né? Vamos chamar de cidades, que eram feitas nas altas florestas. Ok, então nós vemos que a história, ela vem assim. Essa primeira dinastia que vem para trazer uma preparação ou começar a formar essa plenitude dos tempos, é que, como nós dissemos aqui, é a vinda de Jesus. Então são esses gregos, porque o grego ele tinha um jeito muito interessante de agir. Quando ele dominava um povo, ele obrigava esse povo a assumir a sua história, os seus deuses assim, deuses deles, né, dos gregos, a religião grega e principalmente a língua grega. Todos os povos dominados eram obrigados a falar a língua grega. Eu tenho certeza que o pastor Jacques já falou sobre isso, porque eu assisti aulas, né, e eu me lembro dele ter falado que a língua grega, que é esse grego koiné, né, chamado de koiné, por quê? Porque não é o grego clássico, é um grego assim, tipo grego sujo. É como nós falarmos assim, né? Existe o grego e o grego koiné. Existe o português de Portugal e o português brasileiro. Existe o espanhol da Espanha e o castelhano de quase toda a América do Sul e América Central. Existe também o inglês da Inglaterra e o inglês americanizado. Então, são línguas que não são perfeitamente iguais às dos dominadores, mas são muito próximas, muito. E você sabe também que na nossa Bíblia, todo o Novo Testamento, visto que daí já passa essa consumação dos tempos, é escrito nesse grego koiné, ok? Então os gregos, eles colocaram sua filosofia, eles colocaram sua religião, eles colocaram sua língua, eles praticamente queriam transformar todo mundo em gregos. Só que o tempo deles também vai acabando, né? E vai passando o tempo deles. E os gregos caem diante da dinastia Asmoniana. O levantamento de Judas Macabeus. Judas Macabeus, ele fala sobre todo o exército dos Macabeus. E ele fala sobre essa dinastia. E a história que nos é contada é que esse era um povo também judeu, que
tomou de volta o reino de Judá e de Jerusalém. Isso aconteceu por volta do ano 168 a.C. Então ali eles trabalharam para restaurar o sacerdócio, eles trabalharam para restaurar as leis de Deus, eles trabalharam para restaurar o templo, eles trabalharam para fazer uma grande restauração de tudo que era o judaísmo. E eles acabaram se dividindo em vários grupos. Esses grupos, eles não eram apenas grupos religiosos. Esses grupos que foram divididos, eles eram grupos políticos também. Os escribas, tá? Os zelotes, os essênios, os fariseus, todos esses grupos eram grupos tanto políticos quanto religiosos. E cada grupo desses agia de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, já estava implantado o helenismo. Helenismo é a cultura grega. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo fala para que os membros das igrejas pudessem se precaver contra os helenistas. Esse é apenas um dos grupos que ele fala. Quando ele fala contra os epicureus, por exemplo, já são grupos filosóficos gregos. Portanto, você vê como ficou a marca, assim, a impressão digital dos gregos nesse povo que estava aí por volta do tempo 168 a.C., mais ou menos. Ok? E isso foi muito importante. Se nós pensarmos que essas imposições são mera e puramente humanas, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, mas vou explicar para vocês um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque essa dinastia asmoniana, ela reinou até por volta do ano 68. Então foram 100 anos que o povo de Jerusalém, de Judá, formaram um reino, né, judaico, vamos dizer assim, cuja a religião era judaica. Era isso que eu queria te explicar, tá? Porque tanto quem era nascido em Jerusalém como em Judá fazia parte do reino de Israel. Então, o nome do povo é israelita. Judeu é o nome da religião. Então, os judeus, descendentes de Judá, tá? Que vieram com toda a doutrina de Judá, doutrina judaica espiritual, se tornaram sacerdotes, se tornaram escribas, se tornaram fariseus, se tornaram a polícia do templo, se tornaram já falei sacerdotes aqui, mas se tornaram levitas, cuidaram do templo. Nós vemos já duas coisas aí. Assim como nós vemos toda essa cultura e essa língua grega implantada no meio deste povo, nós vemos agora o retorno de toda a tradição judaica. Com o retorno da tradição, vem o retorno das leis, vem o retorno das leis mosaicas, vem o retorno de todas as leis do Velho Testamento que estavam na tábua que Deus deu para Moisés, que são as leis de Deus. Quando eu falo leis mosaicas, porque tem leis que não foram dadas por Deus. Foram leis feitas para organizar o povo no deserto para que o povo não morresse, que são chamadas de leis sanitárias. Um dia nós falaremos, hoje não teremos muito tempo, mas um dia nós falaremos então também sobre essas leis sanitárias, ok? Então vamos lá. Outra coisa, o templo volta a ser totalmente reedificado, totalmente arrumado.
o culto volta a acontecer normalmente, tá? Não mais sendo obrigado a adorar deuses gregos, nem ser perseguido pelos gregos pela adoração ao nosso próprio Deus, né? Nem deuses persas, deuses assírios ou deuses egípcios, nada disso. Volta a adoração no templo do nosso próprio Deus e suas leis que regiam todo o nosso povo. Então isso durou até, como eu disse, o ano 68. O que aconteceu então no ano 68? Hein? Lá vem, gente, os romanos. O Império Romano chega. O Império Romano domina Israel, domina Judá, Jerusalém, domina todas as tribos que estavam ali. E a partir daí, nós passamos a ser vassalos do imperador romano. Vassalos significa servos. Mas olha só que interessante, os romanos, eles não vêm para inicialmente obrigar a se colocar os deuses de Roma no templo judaico. Havia um acordo, eles tinham esse costume. Primeiro, quando eles dominavam uma terra, eles punham para governar aquela terra alguém que fosse dali mesmo. Assim como eles colocaram o Idumeu, que a Idumeia é uma região que fazia parte bem próxima ali de Jerusalém, de Judá, tudo mais. Então eles pegam Herodes, o Idumeu, e colocam Herodes para reinar sobre Israel. Só que Israel, nesse caso, teria que pagar impostos, e eram impostos pesados para Roma, tá? Não seria obrigado a seguir a religião romana, não. A não ser que quisesse, né? Porque sempre tem aquele que quer, que gosta daqueles deuses de pedra, de pau, gosta de prestar sacrifícios a esses deuses e tantas coisas assim. Então, eles colocaram Herodes ali e mantiveram todo o sacerdócio do templo, inclusive Anás, só me fugiu agora um pouquinho do nome do outro lá, mas tudo bem. Colocaram os sumos sacerdotes para cuidar, para vigiar, para que os judeus não entrassem nos negócios dos romanos para fazer rebeliões. Eles tinham que cuidar inclusive disso, os sacerdotes. A guarda do templo tinha o poder de deter as pessoas, de prender as pessoas que os sacerdotes julgavam como hereges, como ladrões, como pessoas desse tipo, tá? Então, eles julgavam e a guarda do templo prendia. Agora, quando se levantava contra a lei romana, contra os negócios de Roma, aí já era considerado como insurgente por própria Roma. E então Roma mesmo pegava essas pessoas e colocava essas pessoas em julgamento e mandava então crucificar essas pessoas. Eles eram mortos, né? Depois de julgados nesse ritual romano que era da crucificação. Ok, queridos? Você entendeu até aqui? Agora eu quero que você entenda o seguinte, para entender melhor aí a plenitude dos tempos. O que foi mesmo que eu disse que Roma fez? Manteve o sacerdócio, isso mesmo, manteve o templo, manteve aqueles que queriam adorar um Deus só, um único Deus, Yahvé. E eles eram também grandes administradores. Eles ensinaram a Israel e a Judá
o que era uma boa administração. Eles eram grandes legisladores, mas eles eram principalmente militares. E como grandes militares, e também como um reino que estava empenhado em ganhar dinheiro, eles abriram novamente os portos para que pudesse se negociar com todos os povos da terra, todas as nações da terra. Esses postos tinham sido fechados por Alexandre o Grande, tá? Ou, se eu não me engano, até Nabucodonosor mesmo já tinha fechado esses portos. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Você, pastor Jacques, se eu estiver errado, depois você me corrige, tá? Para que ninguém aprenda errado. Mas então os portos estavam fechados. O que eles fizeram? Abriram os portos. Deram até a autorização para que Herodes empreendesse uma obra maravilhosa, que foi trazer um canal do mar, abrir um canal do mar até próximo de Jerusalém, para que as mercadorias não tivessem que passar dias e dias andando nos lombos de burro e com o perigo de serem roubadas no caminho, né? Aquela pirataria terrestre que sempre existiu e naquele tempo estava muito forte, tá? E é por isso que ele foi chamado de Herodes o Grande. Não é pela altura dele não, viu, queridos? E nem pelo poder que ele tinha, mas pelo tamanho dessa obra que foi abrir esse braço de mar até a cidade de Jafa. Hoje você chega lá, tem um porto muito bonito lá, tá? Então, o porto chegou mais próximo de Jerusalém e as mercadorias então chegavam seguras. Eles militarizaram as estradas, eles abriram as estradas e grandes estradas que davam acesso a muitos lugares. E essas estradas abertas, eles colocavam postos de vigia, que eram também muitas vezes postos de pesagem, onde eles também arrecadavam ali um dinheirinho com a pesagem de produtos que passavam, que vinham de determinados lugares, que iam para Jerusalém, né? Então eles ganhavam de tudo quanto era lado. Mas eles abriram e começou a se tornar seguro viajar por essas estradas, caminhar por essas estradas. Então o povo começou a andar mais de cidade em cidade, o povo começou a viajar mais, o povo começou a negociar mais. Negociantes iam de Jerusalém para diversas cidades da Panfilha, da Galácia, da região de Éfeso, da Ásia Menor, da Ásia Maior, e ali então as estradas estavam tão seguras que passou a valer a pena fazer esse caminho. Bom, vocês entenderam então o que esses três grupos fizeram? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Deus não falou nesses 430 anos, mas Deus trabalhou na vida desses povos que tomaram Jerusalém para que preparassem a chegada do Senhor Jesus. Eles não sabiam que estavam fazendo isso, mas eles estavam preparando essa chegada. Vou te mostrar agora como isso é uma verdade incontestável. Quando Jesus Cristo nasceu, pouquíssimo tempo antes havia nascido seu primo João o Batista, certo? E esse veio a se tornar, depois desses 430 anos, o primeiro profeta do Novo Testamento, tá? Por quê? Porque ele pregava o arrependimento em nome de Deus. E ele sabia que o Cristo já estava próximo da vinda. E por isso ele falava para eles: arrependei-vos, não é acalmai-vos, não. Arrependei-vos,
pois já é chegado o reino dos céus. Olha só, ele ainda não estava pessoalmente com Cristo, mas ele já dizia, já é chegado o reino dos céus. E isso então ele o fazia de forma profética, tá? Porque o reino dos céus já era chegado, era o plano de Deus, era o plano eterno que já tinha sido todo passado a nós, só que ele não tinha essa plena consciência, que é a plena consciência que nós temos hoje. Portanto, queridos, quando Jesus Cristo cresce, e Jesus Cristo começa então a trazer toda a sua palavra para nós, o que nós encontramos aí? O que nós vemos aí? Jesus Cristo, ele falava a língua dos hebreus. Sim, porque por ser judeu, precisava-se conhecer a língua hebraica e falar a língua hebraica. Na cidade onde Jesus Cristo nasceu, por exemplo, Nazaré, disse pela tradição que era muito comum ainda se falar uma língua que era anterior à língua hebraica. Portanto, Jesus Cristo, ele estava, vamos dizer assim, antenado nas línguas que os povos falavam naquele tempo. Mas ele também, por ter nascido ali naquela região, falava o grego koiné, que era a língua que todos conheciam. E a língua com a qual foi escrita a nossa Bíblia, certo? Então, Jesus cresce, alcança os 30 anos de idade, e é por isso que muita gente fala que a consumação dos tempos seria 430 anos, tá? Porque contam os 30 anos de quando ele começou o ministério. Mas para nós a consumação dos tempos é do dia em que ele nasceu, porque senão não teria sido dito que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e todos os nomes que ele recebeu ali. Então vamos lá, vamos aos 30 anos. Jesus Cristo começa seu ministério. Quando ele começa seu ministério, ele então pregava e falava para muitas pessoas. E essas pessoas não vinham só de Jerusalém, não vinham só de Judá. Eram pessoas que vinham de muitos povos diferentes. Olha, você pode ver uma coisa. Por exemplo, quando chega aquela mulher que vai conversar com Jesus para falar sobre a filha que estava tremendamente endemoniada. Aquela mulher era uma mulher cirofenícia. Isso, cirofenícia. Ou seja, ela era uma mulher síria com uma ligação com a região da Fenícia. Portanto, então várias pessoas de diversos povos, e essas pessoas também falavam o grego koiné. Coincidência? Nenhuma. Todos falavam. E ali então, quando eles começam a fazer as viagens missionárias, o que acontece? Qual que é a língua que todos falam? Isso, grego koiné. Portanto, a palavra de Cristo poderia chegar a qualquer lugar do mundo então conhecido, que eles entenderiam aquela língua. Eles saberiam perfeitamente o que estava sendo dito, sem ter que alguém ficar traduzindo para eles. Igual quando vem um americano aqui, e 95% de nós precisamos de uma pessoa do lado dele traduzindo o tempo todo do que ele está falando, e sabemos que nas traduções algumas coisas, até importantes mesmo, são perdidas.
Puxa vida, né? Portanto, o fato dessa língua estar aqui no meio de todos foi a forma de Deus fazer com que a palavra trazida pelo seu Cristo, pelo Messias, pudesse chegar a todos os povos do mundo então conhecido. Olha que legal, não é? Uma outra coisa também bastante importante. Jesus Cristo precisou viajar para diversos lugares, né? Caminhava dias pelas estradas para ir a Betânia, casa de seus amigos Simão, Marta e Maria, e ir a outros lugares. E as estradas estavam tranquilas, bem guardadas, bem vigiadas. Não tinha o perigo de ser roubado, de ser morto no meio da estrada, de atentarem contra ele. Não tinha nenhum perigo, porque estavam muito bem guardados e as estradas eram boas. Então, não precisava mais daquelas mulas que subiam e desciam barrancos perigosos em pedras soltas. Tinha estradas cavadas no meio das montanhas, nos vales, em todos esses lugares. Estradas boas, para se andar de cavalo, para se andar de jumentinho, para se andar com o que eles chamavam de carro, que eram aquelas charretes, né, para duas pessoas, que eles, da forma que a pessoa quisesse viajar. O sacerdócio, que foi permitido permanecer, Jesus Cristo nasce nesse sacerdócio, onde o pai dele era o Senhor de todos os senhores, o Criador de todas as coisas. E ali então ele poderia tranquilamente no meio do povo falar: eu e o meu pai somos um. É lógico que os próprios judeus ficaram abatidíssimos quando Jesus Cristo falou Abba, chamando o pai, porque a palavra Abba se usava para um professor muito querido, para o paizinho querido, né? O pai da terra, o pai terreno, que era bastante querido. Então eles ficaram horrorizados com Jesus chamando Iavé, tá? O Todo-Poderoso, de quem não se podia nem pronunciar o nome. Por isso YHWH, o tetragramo impronunciável que formava o nome de Iavé. Então, ali ele podia falar: meu paizinho, meu Abba, eu e o Abba somos um. Se você olhar para mim, você está vendo ele. E se você olhar para ele, você me vê. Você não crê que ele me enviou? Porque quem não crer que ele me enviou, não chegará até ele, porque somente através de mim, da minha pessoa, se poderá chegar ao meu Pai. E assim eles ouviam essa mensagem e entendiam. Os fariseus podiam ficar terrivelmente abatidos com a mensagem, mas o povo angustiado pela fome, o povo angustiado pela opressão dos romanos, o povo que vivia numa tristeza muito grande, esses correram atrás de Jesus para conhecer as novidades de uma palavra que até então aqueles sacerdotes não sabiam falar. O homem que foi explicar com clareza o que é liberdade: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é a verdade? A verdade sou eu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, então essa mensagem dele fazia com que essas pessoas andassem atrás dele por alimento, mas também por esta palavra que era tão poderosa e era tão diferente de tudo que eles conheciam, daqueles rituais de matar animais,
de levar o sangue dos animais para o altar para purificar os pecados, sendo que Davi já tinha escrito em Salmo 700 anos antes, tá? Davi já tinha escrito para este povo, tá? Sacrifícios verdadeiramente agradáveis ao Pai são o coração contrito e um espírito quebrantado. Quem o resistirá? Tá? Então, olha só, queridos, já tinha lá no passado que não era mais para fazer aquele tipo de sacrifício. Por isso que o povo buscava aquela novidade. O homem que falava que não era por sangue de bois, por sangue de bodes, que se faria a expiação, mas que a expiação seria feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Forte essa palavra, né? Então, ao acontecer isso, os cristãos começam a se erguer, aparecer esse cristianismo raiz, e esse cristianismo segue a Cristo até sua morte e ressurreição. Na morte e ressurreição de Cristo, antes de subir aos céus, Cristo olha para os discípulos e fala assim: ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão sair por aí. Vocês vão agora a todos os povos, tribos, raças e nações. E vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é aquele que eu falei que estou deixando aqui com vocês. Tá? E vocês vão ensinar esse povo a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Mas antes disso, vocês vão esperar o revestimento de poder, porque esse Espírito Santo derramará sobre vós um poder incalculável. E aí Jesus só vai aos céus e eles vão lá para o átrio do templo, né, que era festa do Pentecostes naquele tempo, e vinham povos de todos os tribos, raças e nações. Olha que interessante, né? Mas 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o derramado do Espírito Santo vem sobre todos eles, né? Sobre os 120 que estavam, as 120 pessoas que estavam lá no átrio do templo, aguardando esse revestimento de poder. E então, o que acontece? Essas pessoas que estavam ali para essa festa, elas voltam para os seus lares com o coração cheio do Espírito Santo. Mas aqueles 3.000 que foram convertidos na pregação de Pedro, também voltam para os seus lugares. E lá nos seus lugares eles vão falar de Cristo. É onde começa então o nascimento da igreja primitiva, que os apóstolos vão cuidar. Com tudo isso, então, surge o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele se torna o maior dos maiores pregadores daquele tempo, entre todos os discípulos e todos os apóstolos de Cristo. Mas todos eles são obrigados a sair de Jerusalém. Por quê? Porque por não adorarem a dea romana, a deusa romana, então nesse tempo, por causa de Cristo, e por causa de sua palavra, e por causa de tudo que estava acontecendo, os romanos decidem destruir o templo. Isso aconteceu já um tempo depois, né? Por causa dessa palavra de Cristo. Acontece no ano 66 da era cristã. Agora olha que interessante. Os romanos tomaram Jerusalém no ano 68 antes de Cristo. E eles destroem o templo no ano 66 depois de Cristo. Praticamente 100 anos depois. E isso porque Jesus não tinha dito para eles: vão, e vão pregar a todos os povos, tribos e nações. Só que lá estava confortável em Jerusalém. A palavra estava sendo bem recebida, eles estavam tranquilos,
não havia forte perseguição, o templo estava funcionando, que era o maior perseguidor dos cristãos, na realidade, naquele momento ali era o templo. Aí, com essa reviravolta que dá nesse reino, que já estava sendo dividido nesse tempo, entre o Império do Norte e o Império do Sul, dois impérios romanos, que estavam em guerra um com o outro. Com a destruição do templo, eles são obrigados e são dispersos por todos os lugares. No entanto, nesse tempo, o apóstolo Paulo, Pedro, João e os demais saíram e foram para todos os lugares que era possível. E lá eles foram pregar a palavra de Cristo, tá? Alguns foram um pouquinho mais perto, né? Como Roma, que você sabe disso, como essas igrejas da Ásia, né? Esmirna, Pérgamo, na Panfilha, na Galácia, e todos esses lugares se falava a língua romana, a língua greco-romana koiné. Então eles saíram para todos esses lugares para falar a palavra de Cristo, pois as estradas e a navegação estava tranquila para que eles pudessem ir e levar essa palavra. Você entendeu? Olha então como é interessante isso, meus queridos. A plenitude do tempo como sendo o momento no tempo em que se concretiza o plano eterno do Pai. Foi tudo concretizado pela vontade de Deus. Deus usou os gregos para que essa língua pudesse ser entendida em todos os lugares. Deus usou os israelitas mesmo para que continuasse havendo um único Deus, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e para que conhecessem o seu Filho. Deus usou os romanos para abrir essas estradas, abrir esses portos, para que eles pudessem ir e pudessem então fazer toda a obra que foi feita. Não é muito legal isso? Você já tinha imaginado isso? Então, Deus estava em silêncio, sim, mas você vai se lembrar de música que já disse essa frase, você vai se lembrar de muita gente que pregando já disse essa frase, tá? Que é a seguinte: quando Deus está em silêncio, pode ter certeza que Ele está trabalhando e algo grande vai acontecer. Por isso nós ficamos assim bem abençoados nisso, né? E aí nós estamos entrando então no Novo Testamento com a plenitude dos tempos e vamos conhecer os livros sinóticos. Você sabia que sinóticos são aqueles livros parecidos, né? Nós temos os 4 primeiros evangelhos, não temos? Que são, quais são aí? Fala aí para mim. Mateus, Marcos, quem mais? Lucas, isso, Lucas, e João, certo? Ok? Só que desses 4 evangelhos, apenas 3 são sinóticos. Olha, eu tinha feito assim? Não, assim 4. Apenas 3 são sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque a visão do livro de João é diferente da visão dos outros 3 livros. João tem a visão do Deus encarnado e ressurreto. Então João vê toda a parte espiritual e transcendente do Cristo, enquanto os outros esmiuçam, buscam os pormenores do Jesus homem e de suas atitudes, de suas palavras e dos milagres que aconteceram, sim, mas muito mais história e genealogia. Portanto, apenas esses 3 são sinóticos, tá? E João não é sinótico.
Mas você vai aprender mais a partir desse momento que nós estivermos ensinando esse livro. Espero que você tenha aprendido o que é a plenitude dos tempos, como ela aconteceu, qual era seu significado, o porquê essas dominações não foram terríveis, pelo contrário, elas foram propositais, tá? E como, agora, através disso, a palavra de Deus vai chegar até nós. Amém, queridos? Tenham um ótimo dia, um domingo maravilhoso e abençoado. E como eu disse para você, se cuide, tá? Se cuide, ok? Um grande beijo para todos vocês. Se cuidem, fiquem na paz, não percam o culto, porque nós precisamos manter a nossa vida de oração, de adoração a Deus e de estar na casa dele. Amém, queridos? Fiquem na paz. Tenham então esse domingo maravilhoso.